Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez com grande alegria a convite da Casa Espírita Luz e Caridade Allan Kardec. E nós vamos falar hoje um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E o assunto que nos foi proposto é sobre Jesus, o trabalhador divino. Então, para a gente pegar esse tema, né, em um pequeno espaço aí de tempo que a gente tem, eu busquei em alguns estudos no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, busquei na Bíblia também, busquei no Evangelho, né, no caso no Evangelho de João, também busquei no Evangelho de Mateus, né, Marcos e Lucas, e também no livro A Caminho da Luz, né, livro pelas mensagens de Emmanuel. Então, para iniciar esse nosso bate-papo, né, eu queria primeiro dizer que são 4 evangelistas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E o tema proposto, como eu já falei, como já foi dito, é Jesus, o trabalhador divino. Né? Então, vem falar muito dessa divindade de Jesus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles são um pouco parecidos, né? Na linguagem, nos fatos históricos. Eles têm uma mesma visão num ponto de vista, apresentando Jesus, né, como um ser humano, né, com suas ações milagrosas, claro, né, como filho do Pai, filho de Deus, né, reconhecido também como o Messias que havia de vir. Mas João, ele tem um ponto diferente aí desses outros 3 evangelistas. João, ele traz Jesus mais, né, no seu evangelho com um caráter mais divino, né, apresentando ele como o verdadeiro Messias mesmo, como filho de Deus, né? Então, era esse ponto só para a gente iniciar. Então, a gente vai ficar mais com o evangelho mais segundo João. É claro, com a ótica, né, com a visão da doutrina espírita, né? Mas é o mesmo evangelho de João, mas com a ótica da doutrina. Então, se a gente... Vamos já buscando lá de início esse trabalhador divino. Quando Jesus começou a trabalhar, então? Será que foi quando ele reencarnou aqui, ou encarnou? Quer dizer, ele encarnou aqui na Terra? Então, eu vou começando com João. Vou começar lá em João, no Evangelho de João, né? João, o evangelista, lá em João 1, né, capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, do que foi feito, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Né? Aí, para a gente dar mais uma resumida aqui, que senão vai ficar muito longo, quer dizer, ele estava com Deus, né? E tudo que foi feito, sem ele, nada teria sido feito, né? Estava no mundo. Aí depois vai lá para o versículo 10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quer dizer, ele estava no mundo, né? E o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, se o Verbo se fez carne, ele criou o mundo, criou tudo, né? E esse Verbo, ele se fez carne e habitou entre nós.
Quer dizer, quem criou carne, né? Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Então está falando que ele era o verbo e estava com Deus, né? E por aí. Vamos só para... Nosso tempo é um pouco curto. E João, mais lá na frente, né? João Batista, quando foi batizar, já sabia que ele era antes de João. João era mais velho do que ele. João Batista, quando foi batizar Jesus, o João Batista era mais velho aqui, encarnado em idade, do que Jesus. Mas lá João já fala, não, ele é antes de mim. Quer dizer, então João já sabia que ele era, né, um dos co-criadores, né, do nosso planeta Terra. Aí, dito isto aqui em João, vamos pular aqui para A Caminho da Luz, em Emmanuel. Hoje nós vamos ficar um pouco um pouco em texto, assim, né? Mas a gente vai falando algumas coisas também. Mas vamos ficar um pouco mais na leitura. Então aqui Emmanuel, lá na Gênese Planetária, né, no livro A Caminho da Luz, nos diz o seguinte, que do nosso sistema solar, né, o nosso sistema aqui, existe uma comunidade de espíritos puros. Quer dizer, existe uma comunidade de espírito puro aqui no nosso sistema. Puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Quer dizer, por Deus, né, eleitos por Ele, por Deus. E tudo em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras. Quer dizer, Deus ele nos dá essa missão, nos dá o trabalho, mas Ele mantém a rédea. É o domínio, tipo assim, você vai fazer, mas você tem uma certa vigilância, tem uma rédea ali, tem um limite né, do que você pode fazer. Então, vamos lá. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, quer dizer, existia nessa comunidade, e Jesus era um dos membros que lá estavam. Isso antes da formação da Terra. Né? Ao que foi dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos, como a organização do nosso planeta, né, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se despendia da nebulosa solar. Resumindo, para a gente não ficar muito na leitura, se despendia um pedaço de terra, né, da nebulosa solar, quer dizer, da parte do Sol, em algum momento lá no início da criação. E Jesus e essa comunidade, né, de espíritos puros, eleitos, mas comandado ali por Jesus, e claro, sob a rédea de Deus, organizaram como se fossem balizas, isso vinha lançada no espaço, esse bloco. E Jesus ele já vinha ali como que direcionando aquela situação. Quer dizer, então já estava nos planos de Deus, claro, que ele ia ser esse co-criador. Então vamos lá lembrar de João, estava com Deus, e sem ele, tudo que foi feito, nada se faria, né? O verbo estava com Deus, se fez carne, quer dizer, Jesus, naquele momento lá, já trabalhando, né? Olha o título da nossa conversa aqui, é Jesus, o Trabalhador Divino. Isso, né? Por 2 vezes eles se reuniram nessa missão, e também quando Jesus ia ter a vinda à Terra, a reunião desses seres angelicais aí puros. Aí vem falando dessa situação que Jesus viveu nesses primeiros momentos do orbe terrestre. Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre? Quer dizer, que força para manter aquele equilíbrio de velocidade? Aqui diz que a distância, né, do Sol era cerca de 150 milhões de quilômetros, a velocidade diária de 2 milhões e 500 mil quilômetros, né? Quer dizer, saindo naquela velocidade. E essa fusão, essa coisa de matérias, né? Essa matéria vindo e Jesus e os outros espíritos ali já encaminhando. Aonde a temperatura se elevava a 2.000 graus de calor. A matéria era incandescente, né? Vem dizendo aqui. Então Jesus já vinha nesse trabalho, quer dizer, aquela situação incandescente, aquele negócio de descargas elétricas e tudo mais da formação do planeta, né? Que a gente vai ver pela ciência depois. Então Jesus já vinha, né? E tudo isso, esse espírito operários, eles obedeciam a orientação sob a misericórdia do Cristo. Quer dizer, então Cristo ele era
como se fosse ali, vamos botar o engenheiro-chefe, né, dessa situação. Mas tudo isso sob as rédeas de Deus, né? A gente pode ser um co-criador, mas Deus é o criador de todas as coisas. Só Deus cria. Né? Ali já existia a matéria, Jesus conduziu e foi se transformando até para a gente habitar aqui, né? As mãos de Jesus haviam descansado após o longo período de confusão dos elementos físicos e organização planetária. Quer dizer, aí foi se adequando às temperaturas. Então, desse momento... Daí, algum tempo na costa, solidificava o planeta, né? Os fundos dos oceanos podiam se conservar a existência de um elemento viscoso que cobria a Terra. E por aí afora vai vindo, né, essas transições de clima e tudo mais. Então, aqui no A Caminho da Luz, já diz que Jesus, como disse João ali no Evangelho de João, né, João 1, capítulo 1, já vinha dizendo desse ser, né, divino, né? Então, o que acontece? Aí Jesus parou por aí seu trabalho? Não. Jesus, aí ele era o responsável por isso tudo, Deus nos confiou a ele. E aí teve um momento que vem falando aqui em João que ele se fez carne. Quer dizer, então o trabalho agora, não sei se um trabalho mais, como é que eu falo, mais dorido, mais de dor, sofrimento, ou não sei, um trabalho mais de esclarecimento para a gente. Aí vamos agora para o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O papel de Jesus... Não, deixa eu continuar aqui, desculpa. Deixa eu continuar em Mateus, a vinda de Jesus. Então, o que acontece? Essa vinda de Jesus, a gente vai lá eu acho interessante agora em Mateus, né? Até porque eu já estudei isso na mocidade, aí ficou mais fácil de eu... A vinda de Jesus na Terra, ela também foi preparada. Lembra quando a gente viu ali 2 vezes essa comunidade de espíritos angelicais, né, e puros se reuniram nessa da formação da Terra e nessa da vinda de Jesus. Então, tudo foi preparado para a vinda de Jesus também. Essa preparação também, né, segundo alguns estudiosos aí, espíritas, ou não espíritas também, diz que lá no Apocalipse 20, está lá que foi trancado também, foi trancado alguns espíritos muito trevosos para que a vinda de Jesus aqui na Terra tivesse um pouco menos de dificuldade. Então, diz que foram trancados vários espíritos. Eu sabia até o nome, não sei se 2 milhões. O número não importa muito, mas uma quantidade imensa de espíritos trevosos para que o trabalho de Jesus, a missão dele aqui, se cumprisse com êxito, né? Que foi a vinda de Jesus. E mesmo assim nós vamos ver para o nascimento de Jesus, aí eu queria falar só em Mateus rapidinho, dessa vinda de Jesus, né? Vou tentar também ser breve, mais breve que possível, né? Jesus, nascido em Belém, na Judéia, né? Então ele tinha nascido, e os reis magos vieram lá do Oriente visitar Jesus. E passando pela cidade, aí eles, né, passaram pelo rei Herodes, e isso está lá em Mateus, né? Mateus capítulo 2. E passaram, falaram, não, nós viemos ver o nascido rei dos judeus. Aí Herodes, né, ficou assim, ele sabia que havia de nascer um Cristo, né, aquele murmurinho na cidade. Aí ele falou que assim, chamou os reis magos e inquiriu, ide perguntai pelo menino que acharde também para que eu também vá e o adore. Quer dizer, então ele mandou alguém falar com os magos, assim, fala com eles quando eles encontrarem com Jesus, esse vai ser o rei dos judeus, para que eu vá e adore também a esse menino, o Herodes falando. Mas isso era para enganar os magos, porque ele queria achar Jesus, que falava que ia ser um rei, né? E o Herodes, como rei, não poderia permitir um outro rei lá, né, que tomasse o reinado dele. Mas era para matar Jesus, né?
E os magos assim foram, aí, né, seguiram a estrela, aquilo tudo que a gente vê, né, encontraram Maria, se prostraram lá, adoraram, ofertaram ouro, incenso, mirra. E por divina revelação, esses magos foram avisados, né, que era um plano de Herodes para matar o menino. Então, quer dizer, olha só como é que já, até aí na dificuldade de Jesus, né, sobreviver, né, já tinha nascido, mas de sobreviver. Ao que os magos fizeram? Em vez de passar pela cidade voltando e falar por Herodes, não, passaram por fora da cidade. E lá Herodes ficou, né? Passou 1, 2 anos, acho que foram 2 anos mais ou menos. E Herodes, vendo que aqueles reis talvez já tivessem saído e não quisessem lá falar com ele, né? Que tinham desconfiado, Herodes vai e começa a mandar matar todas as crianças. Daquele período dos magos, né? Dos reis magos que vieram, né? Até o período que era aquela época, era 2 anos, mais ou menos. Ele mandou matar todas as crianças. Aí foi nessa época que Jesus, né, e Maria e José lá foram pro Egito. Então, por aí fora. Para a gente ver a dificuldade até do plano espiritual, né? O trabalho, né, do próprio mestre, quer dizer, a coisa divina. E mesmo Jesus, né, um ser divino, né? O mais puro que já passou por aqui, e tendo essa dificuldade para nos trazer esse ensinamento. Então, olha o trabalho, né? Olha o trabalho da... Imagina o trabalho de Jesus vir encarnar aqui entre nós e passar por isso tudo. E vamos acrescentando aí. Então, é Jesus, né? Seguiu, depois voltou, né, do Egito e vai por aí fora. E tem as passagens também. Aí vamos para o Evangelho agora, segundo o Espiritismo, que fala o Cristo, né? Que está lá em Não Vim Destruir a Lei. É o capítulo 1. Então, a gente aqui, antes do advento do Cristo, a gente conhecia um Deus dos exércitos, um Deus guerreiro, um Deus de ira, um Deus vingativo, assim que era apresentado Deus. E o Cristo vem com essa missão, né, de apresentar um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de justiça, de misericórdia, né? Então vamos ler um trechinho aqui também do Não Vim Destruir a Lei, capítulo 1, né, Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui fala um pouco do o papel de Jesus. O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva a autoridade a sua palavra. Ele não veio só para legislador moral, ele não veio só para criar leis, falar de leis, não. Ele vinha executar, vivenciar essas leis, né? Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do Espírito e da sua missão divina. Olha só, a missão divina de Deus, trabalhador divino, né? Missão divina. Olha o mais interessante aqui. Ele viera ensinar aos homens, olha só, mais um trabalho de Jesus, ó, mestre, ensinar aos homens. Ele já foi lá, o Criador, um trabalhador, né? Ali usando sua inteligência, toda a sua bagagem espiritual na cocriação, né? Nessa organização do planeta. Aí depois ele vem, se faz carne aqui, para nos ensinar, para ensinar o homem que a verdadeira vida não é que transcorre na terra, e sim é que é vivida no céu. E veio ensinar o caminho que a esse reino conduz. Ele não veio só falar isso, ele veio ensinar o caminho, ele vivenciou esse caminho. E nós já sabemos da vida dele, como é que se processou, né? Mas aqui não está cabendo a gente, não cabe a gente falar agora hoje sobre isso. A gente quer falar desse trabalhador divino. Olha o trabalho. Às vezes a gente nasce, né? Às vezes não, a gente nasce, aí tem que ir para a escola, mais jovem tem que começar a ajudar a arrumar a casa, a gente faz assim, né? Meio... E o estudo, e o trabalho, a gente se cansa, reclama. E a vida de Jesus, isso é uma preparação, olha só, a gente se organiza, né? Se organiza lá. Uma vez eu fiz até uma analogia com esse tema, né? De como a gente um dia, Jesus falou, né? Que a gente ia fazer o que ele fez e muito mais, que a gente é a luz, a gente é o sal da terra. Então a gente pensa, se ele fez essa, né? Organizou esse planeta pra gente, a gente um dia pode organizar um planeta também. Esse ser de luz, esse ser puro que a gente um dia vai ser também, né? Então eu vou pensando assim, né? Da casa a gente reclama de arrumar a casa aqui, de trabalhar ali, mas a gente organiza a família, organiza lá, olha só, é como se a gente estivesse organizando, vamos, uma analogia mais, né, bem,
uma relatividade bem, bem distante, né? Mas a gente já está organizando esse nosso planetinha, a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Então a gente vai passando um momento assim de organização, né? Alguns seres que a gente fica responsável, nossos filhos, né? Nossa esposa, marido, né? O marido das... Então, quer dizer, o chefe da casa, parentes, às vezes algumas pessoas que nos ficam, né, sob nossa tutela. Olha, a gente já começando esse trabalhinho, nessa experiência, para depois vir grandes coisas, né? Que Jesus, né, fala que quando a gente é fiel no pouco, vai nos ser apresentado mais trabalho, vai dar aquele que mais tem, quer dizer, quanto mais a gente for o trabalhador correto, mais tarefa nos vai ser dada. E assim a gente vai avançando. Então vamos mais adiante, que o nosso tempo já está um pouco esgotado, né? Então vamos em João de novo, porque João é o que fala mais dessa divindade de Jesus. Os outros evangelhos também falam, os outros evangelistas, né? Mas João ele é mais detalhista nessas partes. Então o que havia de acontecer também? Só para a gente ter dar uma pequena fala sobre o advento do Messias, né? Algumas coisas tinham que acontecer naquela época, quando Jesus veio, né? Para se confirmar que Jesus era o Messias, que aquele povo tinha alguns sinais que ia ter. Então era essa dos magos. Aí, né, eu falei, né? Os reis magos vieram. Aí tinha uma hora que ele tinha que ser batizado por João Batista. Aí João Batista, poxa, mas você que tem que me batizar. O João Batista já sabia que ele era um ser divino, né? Eu não sou digno de desabotoar, né, tua bota, né, tua sandália. Jesus, não. Cumpra-se, né? Quer dizer, batiza. E Jesus foi ali, né? Aí se cumpriu mais uma parte que, né, Jesus ia ter que batizar. Aí tem uma parte que fala que o Elias havia de vir. Aí Jesus fala, não, mas o Elias já veio, né? Que o próprio João Batista era o Elias. Aí uma coisa para outro assunto, né? Que era a reencarnação, João Batista era a reencarnação de Elias. Aí Jesus fala, não, ele já veio e o mataram, quer dizer, porque o Batista naquela época já estava morto. Então vem acontecendo muitas coisas, para aquele povo ali saber que Jesus era o Messias. Mesmo assim, eles às vezes não acreditavam, né? Ou não queriam acreditar. Aí tem algumas partes de João que falam desse, né, Jesus, o trabalhador divino, quer dizer, o ser divino. Aí tem uma parte lá em João 5. E Jesus lhe respondeu, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Olha Jesus falando do trabalho, ó, trabalhador divino. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque Jesus se dizia, né, filho de Deus, que era o próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quer dizer, ele falava que era filho. O meu Pai, o Pai que era Deus. Então falava que era o filho do Pai, quer dizer, dizendo que era o próprio Deus, quer dizer, ser divino. Então aí é bom que fala as duas coisas, né? O Pai trabalha, né? O Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E aqui é bom que une as duas coisas e fala que entendia que ele queria falar que era o ser divino e realmente ele é esse ser divino, né? Nós também somos. O Pai, Deus é um só, superior, nosso Pai, né? O único Deus. Mas nós somos filhos do mesmo Pai, todos. Mas Jesus já tinha aquela divindade, quer dizer, aquela evolução mais alta, mais angelical. Então, quer dizer, uma perfeição que não se compara, né? Mas um dia vamos chegar lá, né? Vamos fazendo a nossa parte. Mais um pedacinho. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, Jesus falando. E o que julga é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Ó, mais uma vez ele falando desse ser divino. Disseram, pois, onde está teu Pai? Não me conheceis a mim, Jesus fala, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Quer dizer, então Jesus está falando dessa divindade que é o Pai, né? E ele se retrata nisso, ele faz como se fosse um espelho de Deus, né? O espelho do próprio Pai. Então ele mesmo já vem mostrando e João vem falando disso tudo. Quer dizer, às vezes a gente não precisa ficar se pegando, como é Jesus, um ser divino,
Quando foi proposto para a gente falar sobre isso, né, o trabalhador divino, eu pensei logo no Evangelho de João, porque vem falando muito desse Jesus, né, o Messias, esse caráter divino, né? Então, vamos mais uma parte aqui. Eu queria dizer também que quando foi proposto esse tema, eu fiquei pensando, o trabalhador divino, ele veio logo nessa parte dessa construção, né? Nessa ajuda, né, da construção do nosso orbe, do nosso planeta Terra. Aí tem uma parte aqui também que Jesus vem falando que, tipo assim, ele é a porta das ovelhas, né? E vários outros ensinamentos que a gente, né, sabe até mais de cor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ele já vai se anunciando mesmo como esse ser, esse trabalhador divino, né? E tem uma parte aqui no Evangelho de João que ele vai lá no final e diz, o último verso lá: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderias contar os livros que se escrevessem. Quer dizer, a gente vai falando, mas tudo que a gente falar aqui é muito pouco, né? Porque o próprio João aqui, que conviveu com Jesus, né? Que esse é o João, o evangelista, né? Se ele fala que não teria livro no planeta que pudesse falar de tudo que Jesus é, o que Jesus fez, e a gente aqui em tão poucos minutos, né? Então foi o que a gente conseguiu assim pegar, né, e trazer Jesus, o trabalhador divino. E se a gente for olhar mesmo até na própria história, né? Eu conversando aqui com uma amiga, ela mesmo falou, Jesus ele é histórico também, é um fato histórico, porque a data dele, a data, né, do nosso calendário, ele começa ali, né? O marco zero é o nascimento de Jesus, né? Para trás é antes de Cristo, depois de Cristo. Quer dizer, ele marcou mesmo a sociedade. Mesmo diante desses que às vezes ainda não acreditam, ou ainda não conhecem o seu evangelho, né? Mas ele é um marco já na história. E nós sabemos que ele é muito mais do que isso. Então era isso que a gente, né? Foi isso que a gente conseguiu preparar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez agradecer a casa, né? A Casa Espírita que nos convidou. E que a paz de Jesus continue conosco. Graças a Deus.